Olá a todos. Voltamos com o nosso segundo painel, que é um tema de super relevância quando se fala no mercado de IoT, que é a questão da cibersegurança. Antes de começar o nosso painel, gostaria de convidá-los a visitar os estandes dos nossos patrocinadores, onde hoje teremos o sorteio de 3 kits da PhysioT, que consiste de um Moleskine, de uma caneta e de um esquise, uma caixa de som oferecido pela CrowdStrike e um AirDots oferecido pela Cloudflare. Então, é só vocês entrarem no stand dos nossos patrocinadores, fazerem lá o opt-in, para que a gente faça a inclusão do nome de vocês no sorteio que vai haver hoje no final desse primeiro dia da 6ª edição do IoT Business Forum. Como eu falei, também essas lives estão sendo todas gravadas e, ao final do evento, vocês receberão a disponibilidade de assistir a gravação do evento. Para isso, vocês podem usar a mesma senha e e-mail que vocês se inscreveram para participação no evento. Como eu disse, o tema agora a ser abordado será a questão da cibersegurança. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Gustavo Henrique Duani, diretor de cibersegurança da Claranet, o Vinícius Ueda, que é executivo da CrowdStrike, e com Ioannis Cardoso Stoyanis, que é Customer Security Director da Ericsson para a América Latina e presidente do Comitê de Segurança da ABINC. Eu gostaria, para dar início ao nosso painel, convidar o Gustavo Duani para a sua apresentação. Por favor, Gustavo. Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado, pelo convite. E é um prazer estar aqui com o Vinícius, que é um parceiro aí de mercado e também um amigo, e com o Ioannis, que é um cara tão reconhecido no mercado. E muito obrigado pelo convite. Vou começar falando aqui um pouquinho do assunto de cibersegurança e IoT, bem focado aí na questão de riscos, tá? E para dar início aqui, vou passar para a nossa agendinha aqui. A ideia é dar um parâmetro geral aí do cenário atual, cyberataques, qualquer coisa conectada na internet, falar um pouquinho sobre isso, cibersegurança, IoT e riscos. A cibersegurança com a questão do IoT e o vazamento de dados, e a cibersegurança, e o IoT alinhados com a empresa. Tá? Para dar início, um pouquinho desse cenário atual de cyberataques, eu vou falar um pouquinho de como que a gente está enxergando, e de como que as coisas estão acontecendo, na questão de cibersegurança, IoT, e como que esses ataques cada vez mais tem variáveis, tem situações diferentes, Então, vou abordar aqui um pouquinho, a questão dos ataques a dispositivos IoT, aumentaram em mais de 100% no primeiro semestre de 2021, dados do ano passado. Registraram mais de 1,5 bilhão de cyberataques a dispositivos inteligentes, que o objetivo sempre é roubar dados, mineração de criptomoeda, ou criação de botnets. Aí, para falar um pouquinho, botnet, eu sei que muita gente sabe, mas a botnet ela é um elemento fundamental, para um atacante, ou para os atacantes, quando eles estão gerando ali aquela rede, de computadores infectados, que a partir da botnet é possível gerar uma série de ataques direcionados, e essas botnets elas se comunicam, com o computador principal, que é o Command Control, e ela tem objetivo específico, de um ataque DDoS, um ataque direcionado, enfim. Então, é um tema bastante relevante, A questão do IoT, ela abre uma série de discussões de cibersegurança e abre uma flag na cabeça de todas as pessoas de cibersegurança, Mais um tema bacana de explorar, A questão do que a gente pode chamar hoje de guerra híbrida, A guerra híbrida, que hoje, em parte, ela é executada de forma física, Um ataque físico, uma bomba, e, em parte, ela utiliza artefatos cibernéticos, Então, a gente viu isso acontecer
né, agora há pouco no ataque de Israel, né, em contra-ataque a um ataque hacker, né? Então, o que a gente pode notar, né, que a possibilidade, né, a quantidade de dispositivos conectados na internet, ele abre ainda mais, né, variações, né, tanto de ataques quanto de possibilidades, né? Então, a gente pode notar que um ataque físico, né, foi planejado em resposta a uma agressão digital, né? Ou seja, mesmo que o ataque cibernético não tenha sido eficiente nesse caso, né, o exército de Israel respondeu com um ataque físico, né? Foi um caso que aconteceu recentemente, no ano passado, e gerou uma série de discussões sobre o tema, né? E isso daí, com certeza, acende uma flag para a questão da segurança para a IoT, né? Mesmo caso, a gente tem acompanhado aqui recentemente, né, com a guerra virtual, né, que foi relatada pela Ucrânia, né, e vindo não de exército russo, mas de origem russa, né? Então, a Ucrânia, né, ela reclama ter contido, né, mais de 120 ataques cibernéticos, né, que tinham como alvo, né, instituições estatais, né, com o objetivo de desestabilizar, né, efetivamente o Estado, né, a Ucrânia em si, né, né, como uma forma mais de ataque, né? Então, a gente pode notar que é uma situação diferente, né, que a gente está convivendo agora com a questão da cibersegurança, a questão dos ataques cibernéticos, utilizando o advento do IoT, né, potencializando essas guerras, né, e criando a modalidade aí de guerras híbridas, né? Eu trouxe uma figurinha aqui, né? Eu até queria ter deixado ela mais bonitinha, mas eu achei ela muito legal, não quis desprezar, né? E eu quero falar um pouquinho, né, da internet das coisas. Efetivamente, a internet das coisas, ela é qualquer coisa conectada na internet, né? A gente pode colocar de forma geral assim, né? Então, a gente vê aqui, né, com o olhar maligno, né, uma espécie de uma medusa, né, conectando aqui diversos dispositivos pessoais, dispositivos domésticos, né, dispositivos de empresas, né, videogame, máquina de lavar, enfim, né, uma infinidade de itens que podem estar conectados na internet, né? E esse olhar maligno aqui, na verdade, traduz, né, o olhar do hacker, né? Como que ele enxerga todos esses dispositivos, né, na rede, na internet como um todo, né? E o que tem, né? O que tem o que tem de mais nesses dispositivos, né? Lembrando que eles estão conectados na internet, eles estão efetivamente, né, trafegando ali, e eles estão utilizando protocolos, né? E quando a gente fala de utilização de protocolos, né, acaba abrindo uma referência para uma série de questões que podem ser utilizadas como ataque, né, ou utilizadas como proteção, né? Basicamente, o IoT ele usa como modelo de referência o TCP/IP, né? Porém, existe uma série de protocolos, né, utilizados para cada tipo, cada segmento, né? Eu dei até o exemplo aqui do Thread, né, utilizado para residências inteligentes, né, e para o Zigbee, né, que pode ser utilizado para smart home também, como para ambientes industriais, né? E eu coloquei esses dois porque a gente vê, né, cada vez mais as pessoas buscando, né, residências inteligentes e principalmente a parte de automação industrial, né? E a automação industrial ela tem como principal, né, item, né, a questão da digitalização dos processos, os equipamentos se falando numa rede, né? Isso daí traz um desafio ainda maior para a questão de cibersegurança, né? Ou seja, para quem estava acostumado a só estudar TCP, IP, UDP, enfim, tem uma série de protocolos agora que precisam ser explorados, né,
porque eles também estão aí, né, disponíveis, né, para os atacantes explorarem de certa forma. Aqui eu vou falar um pouquinho, né, da questão dos riscos, né? A gente vê, de forma geral, né, que existe ainda, quando a gente fala de IoT, uma ausência de processos, né? E o que isso insinua para a gente, né? Assim como quando a gente de cibersegurança foi conversar ou estimular as pessoas de TI e de telecom a fazer cibersegurança, né, e colocar cibersegurança no processo de deploy, né, eu vejo que é um caminho que precisa estar totalmente incorporado nos processos de IoT. Por quê? Porque o IoT, ele ainda... E talvez ele seja ainda pior do que os processos para deploy de TI e de telecom, porque o IoT ele possibilita um deploy muito rápido, né? Ou seja, você está ali efetivamente colocando qualquer dispositivo para falar na rede, né? Sem avaliar aspectos de segurança, né? Então, é muito simples, né? E assim, a gente acaba criando brechas de segurança de forma muito fácil, né? E quando a gente fala de brecha de segurança, não são só brechas corporativas, né? Brechas internas. Os dispositivos IoT, eles têm um potencial muito grande de serem vetores de ataque, né, na internet como um todo. Eles podem ser vetores de ataque, né, como eu falei na botnet lá, possibilitando um ataque de DDoS, né, um ataque em massa. Então, é algo que a gente precisa ter bastante atenção, né? E eu também abordei a questão do descontrole, né? Porque, na prática, são dispositivos corporativos, residenciais, industriais, né? Todos conectados, dividindo o mesmo espaço que a internet. Então, tem um protocolo, está se comunicando, né? Na prática, a gente tem uma série de itens que precisariam ser tratados, né? E estão gerando um grande descontrole aí no que diz respeito a aspectos, né, de melhores práticas de segurança, né? E o que essa questão de ausência de processo de descontrole geram, né? Aumento de superfície, né? Ou seja, aumenta as possibilidades de exploração, né? Pois a internet das coisas é uma superfície expandida, né? Ela está livre e aberta, né? Para que a gente possa efetivamente explorar e atacar, né? E os ataques massivos, né, eles ficam cada vez mais significativos, né? Porque quanto mais dispositivos para você fazer um ataque massivo, principalmente inundação, né, melhor para o atacante. Então, são pontos importantes que a gente deve levar em consideração, né? E aqui, esse domo, né, que a gente gosta muito aqui na Claranet, né, ele dá uma sinalização geral, né, de como funciona esse mundo todo conectado, né? A gente coloca aqui data centers públicos, privados, né, processos financeiros, pessoas conectadas se falando, né, Wi-Fi. Na verdade, isso daqui resume um pouquinho de como que essas pessoas estão conectadas e como elas estão se falando, né? E quais são as possibilidades aqui, principalmente da gente atacar, né? Assim, lógico que eu coloquei, existe uma infinidade de tipos de ataque, eu coloquei hoje os que são mais relevantes, tá? E eu coloquei aqui em amarelo, principalmente. O ataque de negação de serviço, né? Que é o DDoS, né? Ele ainda continua como a vedete dos ataques, ele é o principal ataque, né, explorado, né? O ataque ransomware, né, que é o mais falado e o mais conhecido de hoje, né, porque ele acaba causando, né, a criptografia de arquivos e dados importantes e levam as empresas efetivamente ficarem fora do ar, né, dias, né, criando uma complexidade incrível para retorno, né, dos dados. O ataque de phishing, né, que a princípio ele é um ataque de engenharia social, ele parece algo muito trivial, né, muitas vezes até bobo, mas ele continua sendo algo extremamente eficiente para os hackers, porque ele explora efetivamente, né, a fragilidade humana, né? Ele efetivamente ludibria o usuário final e ele acaba gerando ali outras variações de ataques. Por exemplo, através de um phishing você pode ser contaminado por um ransomware, entendeu? E, enfim, sem contar outras possibilidades, né?
E o SQL Injection, né, que continua sendo uma prática muito eficiente para roubo de dados, né, para ali onde você está explorando aquela aplicação, né, aquela aplicação que foi mal formatada, que foi feito o deploy errado, né, e você está ali tendo acesso ao SQL e roubando dados, né, de usuários. Aqui eu vou dar um parâmetro geral, né, eu sempre gosto de falar, fui atacado, né, vazamento de dados, né, o que eu preciso fazer? Tá? Então, aqui eu vou dar um parâmetro geral de uma situação onde você foi atacado, que você precisa reagir, né? Que tem uma situação geral aqui de ataque. Né? Então, vamos lá. Um ransomware, né? Um ransomware, ele explorou uma vulnerabilidade, ele gerou um vazamento de dados. Tá? Poxa, o que eu faço agora? É importante que você tenha ali um processo de resposta, né? Baseado em pessoas, procedimentos, né? Processos e tecnologia. Né? Sempre é importante ter esse conjunto de coisas, porque, no final das contas, elas não funcionam sozinhas. Né? Ou se você tiver só uma delas, provavelmente você vai ter um gap no seu processo de resposta. Na questão das pessoas, é importante você ter ali numa sala de guerra decisores, né? Especialistas em cibersegurança, advogados e gestor de incidente. Por quê? Porque muitas vezes você vai precisar de ter respostas rápidas, né? E você vai estar lidando ali com um caso extremamente sensível, né? Então, você precisa ter um advogado, né? Pessoas decisoras, onde elas vão poder sustentar, né? As decisões que forem tomadas dentro de uma sala de guerra, né? De resposta a incidente. Os processos e os procedimentos, eles são super importantes porque você precisa mitigar as vulnerabilidades, né? Você precisa ter uma análise numa Deep ou Dark Web se aqueles dados foram efetivamente vazados e se eles estão sendo negociados, né? E qual ali o tamanho do rombo efetivamente que foi criado, né? E uma análise forense para você conseguir identificar do início ao fim o caminho percorrido para que você tenha ali um plano de mitigação, né? Que ele acompanhe ali um plano de mitigação e algo que vá sustentar seu ambiente para que esse evento não volte a ocorrer, né? E talvez um dos pilares aqui que sejam um dos principais, né? Para você conseguir ter velocidade no retorno do seu ambiente, que é você ter uma política de backup e um procedimento de restore. Porque a gente sabe que, muitas vezes, um ransomware, né, eles são quase impossíveis de ter uma quebra de criptografia, né, em alguns casos. Tá? É lógico que já existem ferramentas que dão esse tipo de sustentação que você consegue reverter, mas é muito importante que você tenha, né, essa política de backup e restore para você diminuir, né, o seu tempo de incidente. Né? E você precisa estar apoiado ali em tecnologia, né? Ter um coletor de logs, né? Um correlacionador, né? Uma ferramenta robusta de backup e restore para você diminuir o tempo desse retorno do ambiente, né? E uma proteção de endpoint e perímetro, né? Porque, basicamente, né, o ataque ele pode explorar camadas, né? Mas no final das contas, esse tipo de ataque ele vai explorar ali a vulnerabilidade do endpoint, né? Então, o ponto que eu sempre bato aqui, é importante, né, pensar sempre em prevenção, né, em processo de resposta a incidentes, né? Porque assim você diminui a complexidade quando você precisar tratar um incidente, né, e quando você precisar recuperar dele, né? Então, visibilidade, análise de risco contínua, né, proteções para home office, proatividade e resposta rápida, né? Completando essa linha de raciocínio aqui, né, eu vou dar uma explanação rapidinho aqui de cibersegurança e IoT alinhado com a empresa, né? O que é importante? Você pensar em uma equipe especializada, profissionais focados, né, processos, né, porque muitas vezes a inexistência de processos dificulta em ações preventivas, né, e até mesmo na continuidade delas, né? A visibilidade, né, é importante você se preocupar em ter cada vez mais aumento da visibilidade e profundidade nos riscos tecnológicos que a sua empresa tá exposta, né? E controle, né? Soluções para controle e proteção, né? De forma adequada. E
entrar numa cadeia como se fosse um PDCA, colocar isso de forma auditável, né, onde o gestor, o CISO, né, ele consiga fazer gestão de toda essa cadeia, né, em formato de PDCA. Enfim, é uma explanação, né, um pouco rápida aí, né, dos aspectos dos riscos, né, e obrigado aí pelo tempo. Eu que agradeço, Gustavo. Só queria relembrar que as pessoas que desejarem enviar perguntas para os nossos painelistas, vocês têm aí na plataforma de vocês uma ferramenta com formulário, que basta endereçar a pergunta se para todos os nossos participantes ou só especificamente para um dos nossos painelistas. Agora eu gostaria de convidar o Vinícius para a sua apresentação. Por favor, Vinícius. Claudinei, muito grato pela introdução, muito grato também pelo convite. É uma satisfação enorme compartilhar desse painel aqui com os colegas. E durante essa trajetória que eu tive, acho que o Duane foi muito feliz em comentar essa dificuldade, né, esses desafios que tem com a evolução, com a transformação digital, e eu pude acompanhar durante essa trajetória, a minha trajetória, muitas empresas em diferentes setores passarem por essa transformação digital, né? Então, no ambiente industrial, muitas vezes, inclusive, integrar o ambiente de OT com TI, né, com IT. Em outros ambientes com diversas particularidades, enfim, com ATMs na parte financeira, com outras máquinas de loja, enfim. E todas essas sendo integradas dentro da sua rede, né, como o Duane falou, como bem comentou, aumentando muito a superfície de contato e trazendo novas vulnerabilidades para esse ambiente, né? Tudo que está conectado à internet e possui um sistema, ele pode ser explorado, ele pode ter uma vulnerabilidade. E o que acontece é que, além de todo esse ponto, ainda tivemos uma questão que foi muito impactante nos últimos anos, que foi a pandemia, que é impossível a gente não comentar. Porque, além do perímetro corporativo, agora nós temos os nossos usuários, né, que é um ponto extremamente sensível da operação, trabalhando de qualquer lugar, work from anywhere. Isso é um conceito que a gente ouve bastante, né? Então, esses caras estão em hotéis plugados numa rede que tem diversos dispositivos IoTs com muitas vulnerabilidades, né? Esses caras estão, muitas vezes, num parque, num aeroporto, estão em diversos lugares trabalhando realmente de qualquer lugar. Então, uma coisa que a gente percebe é o retorno, principalmente, na importância, né, da gestão da visibilidade do endpoint, coisa que a gente via 30 anos atrás, né, que acabou se perdendo um pouco na evolução, na transformação, e que agora isso retorna de uma forma muito importante. Porque no final do dia, quando a gente ouve a rede do cliente tal foi invadida, no final do dia é uma máquina que foi invadida, né, que recebeu, que foi explorada, seja um endpoint, um servidor, onde ele estiver, né? E um ponto também que vem com tudo isso, que foi consequência dessa transformação, e principalmente do ponto comentado por mim da pandemia, é a identidade digital. Muitas vezes, as pessoas que trabalham nas empresas, inclusive, acessam aplicações, acessam o ambiente da empresa de um computador que não é corporativo. A gente viu isso muitas vezes recentemente. E como que eles fazem para fazer isso? Através de uma identidade digital, com diversos privilégios de acesso dentro da rede, né, dentro de sistemas e aplicações, que são um risco gigantesco, né? A gente tem visto a maioria dos ataques de ransomware, mais de 80%, inclusive, deles, tiveram as suas credenciais, tiveram roubo de credenciais para que o atacante pudesse movimentar lateralmente e realmente chegar ao dado sensível que lhe convém, né? Então, trazendo já essa frente de alguns dados sobre o cenário de ataques, e aí tomando como base o relatório global de ameaças da CrowdStrike, que eu tive a felicidade dele sair há mais ou menos 2 semanas atrás, né, que mostra um aumento exponencial do cenário de ataques pelo mundo, né? Então, só de ransomware, que foi comentado pelo colega anteriormente, que acho que é um dos maiores vilões aí dos nossos executivos hoje, tivemos um aumento de mais de 82% no ataque de ransomware, né? E eu só paro para comentar que eu lembro que eu vi um tempo atrás, uns 5 anos atrás, um relatório
sobre os riscos às companhias. E os riscos eram muito de guerras, né? Riscos de mudanças financeiras, variação cambial, diversos riscos, e a cibersegurança estava em quinto lugar. Hoje, cibersegurança e vazamento de dados estão entre os maiores riscos de uma companhia, né? E maior do que isso, o impacto sobre isso está cada vez mais caro. Antes, se tivesse um vazamento de dados há 10 anos atrás, você ia ter metade do impacto financeiro que você tem hoje, né? Estou falando do impacto de marca, impacto de clientes, impacto de fornecedores, um impacto de operação, muitas vezes, que fica fora do ar. Então, o impacto realmente é muito maior. É muito mais caro hoje um vazamento de dados, fora LGPD, enfim, outros pontos aí que estão com a gente, né? Além de todos esses comentários aqui, eu trago um dado que no ano passado mais de 62% dos ataques foram malwares. Então a nossa preocupação não é mais somente com aquele cara, né, com malware, é claro que a gente tem que ter modelos, principalmente modelos matemáticos, para a identificação desses caras, tá? A gente entende que a necessidade de scans para fazer certas identificações no ambiente já não é mais tão eficiente. É necessário que você tenha uma visibilidade em real time da telemetria das máquinas, tá? Para, a partir da telemetria, identificar, com base no contexto, se existem ações maliciosas. Então, é um conceito de Zero Trust. Não interessa quem é o processo que está rodando, eu vou olhar para ele para saber o que ele está fazendo dentro do meu ambiente, né, contextualmente falando. E aí, eu comentei também que a gente teve um aumento de IoT, consequentemente, isso vem com o advento de aumento de Linux, né? E uma coisa que é importante a gente comentar, que o pessoal falava, cara, Linux não tem vulnerabilidade, Linux não eu não preciso de proteção no meu ambiente de Linux, né? Existiam proporcionalmente, e ainda existe muito mais ataques, né, em superfícies Windows, por uma questão realmente de superfície, né? Existe muito mais Windows hoje ainda do que Linux, mas com esse aumento de utilização de Linux, só no ano passado tivemos um aumento de 35% de ataques em Linux. Eu deixo esse dado aqui porque a gente interage diariamente com empresas que nem sequer têm visibilidade dos seus Linux, né? Então, só uma pimentinha, porque é extremamente importante que tenhamos visibilidade e capacidade de detecção também estendida a esses ambientes, tá? E aí eu comentei dessa questão de roubo de credenciais, né, da identidade digital, podendo acessar qualquer aplicação, enfim, acessando a rede corporativa de qualquer lugar. E o que a gente tem acompanhado é realmente a necessidade de que exista uma visibilidade, a proteção dessas credenciais, né? Então, se existe, quais as contas que existem no seu ambiente, quais os privilégios que eles têm, inclusive contas de serviço. Isso eu vou tocar num ponto, tá? Tem um controle do seu supply chain, tá? Inclusive de acesso. Eu sei que o objetivo aqui é muito mais falar de IoT, mas eu estendo essa questão, minha preocupação com acesso à nuvem, tá? Tem um controle de quem acessa, quais as contas acessam, seus fornecedores acessam a sua nuvem. Então, essa visibilidade é imprescindível hoje, tá bom? E aí, só para voltar para a questão de IoT, que acho que é o tema, nós tivemos um aumento de 45% de intrusões no ano passado. Ou seja, nós temos um cenário onde o custo de um vazamento de dados, de um ataque, ele é cada vez maior. E nós temos mais superfície com mais ataques. Não dá para tratar o cenário como a gente tratava anteriormente, né? E aí, eu trago aqui, pedir para o Rubens, já estamos com idade na tela, né? Perdão. Grato, Rubens. Já está na tela. Muito grato. Eu trago aqui uma visibilidade estratégica da CrowdStrike, tá? Eu preferia a CrowdStrike, tem esse modelo da gente realmente conversar muito mais do que e mostrar dentro da nossa console, né? Como aqui não é possível a gente fazer uma demonstração, mas onde a gente pode ajudar, né? Então, a gente defende que é necessário que
os clientes tenham visibilidade dos endpoints, seja onde ele estiver. Tá? Então, seja nuvem, seja ele local, seja principalmente com esse conceito, com o advento do work from anywhere, né? A gente bate muito nessa questão da efetividade, né, de detecção, né, das tecnologias que têm capacidade de visibilidade com telemetria, e principalmente a efetividade dos motores, né, com análise determinística e probabilística, sendo análise matemática, né, para aquilo que provavelmente já é conhecido no mercado, e análise comportamental para aquilo que a gente precisa compreender o contexto. E principalmente com esse conceito, né, de Zero Trust, a gente adotar isso para tudo que a gente tem dentro da empresa, né, seja com análise de processos ou de identidade, né. Eu não confio em nada, eu quero olhar para tudo que está acontecendo no meu ambiente, no detalhe, e entender se aquele contexto é ou não uma ameaça. E isso tem sido extremamente eficiente, né? E aí eu fecho, então, senhores, só com uma mensagem que foi muito bem também transmitida pelo colega anteriormente, que é a necessidade de processos e de um plano de resposta a incidente, né? Porque a gente está falando aqui de uma parte que é tecnologia, mas é extremamente necessário que, a partir da visibilidade que a tecnologia te traz, que você possa realmente tomar uma ação rapidamente e mitigar, né, o risco, podendo, assim, né, permitindo, assim, a continuidade do negócio. Então, como eu falei, que o custo de um ataque está cada vez maior, quanto mais tempo você tiver fora do ar, né, maior vai ser o custo para você. Então, se você tiver um plano de resposta muito bem estruturado, os impactos de um ataque serão muito menores para você. Então, eu deixo aqui novamente essa pimenta, e eu agradeço, senhores, e abro para depois as perguntas posteriormente. Muito grato, Claudinei. Perfeito. Obrigado, Vinícius. Agora eu gostaria de convidar o Yannis para a sua apresentação. Por favor, Yannis. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos e o convite pelo Claudinei para participar desse importante evento de IoT e desse painel muito interessante que eu estou participando aqui junto com meus colegas, né, o Gustavo e o Vinícius, com relação à segurança de IoT, que é um ponto fundamental para as questões de segurança quando elaboramos um projeto de IoT. E a minha ideia hoje é falar um pouco sobre o planejamento estratégico de segurança da IoT, né? Como estruturar um IoT dentro de uma organização, dentro de um projeto específico, dentro de uma transformação digital. Bom, meu perfil profissional, eu tenho uma experiência grande em instituições de ensino, trabalhei bastante em projetos de tecnologias, e também como professor de MBA em cibersegurança, e atualmente sou o Customer Security Director da Ericsson, aqui na América Latina, e também presidente do comitê da ABINC, né, Associação Brasileira de Internet das Coisas. Bom, o grande desafio das organizações, quando a gente fala de todas essas ameaças que os meus grandes colegas explicaram, ataques de negação de serviço, ransomware, zero day, vulnerabilidade, é que isso é um conceito, são conceitos de tecnologias voltadas para quem é da área de tecnologia, da área de segurança. Mas numa organização, quando a gente fala de impacto aos negócios, são outros termos. Lucro cessante, compliance, reputação, produtividade, concorrência, liquidez. E o grande desafio de nós, profissionais da área de segurança, é como ter essa compreensão dos riscos cibernéticos tendo uma visão de negócios. Como traduzir essas informações técnicas, que foram muito bem expostas pelos nossos colegas, em impactos em negócios. Esse é um grande desafio que nós temos a resolver. Para entender um pouco mais sobre a importância de tratar a segurança, né, a compreensão de um ciclo de ataque. Então, sempre tem uma seleção de alvo, uma organização que vai ser alvo daquele ataque. Existe todo um processo de uma investigação para identificar qual é a arquitetura, quais são as pessoas-chave dentro da organização, quais são os domínios de internet, planejar todo esse ataque, qual é o malware que vai ser construído. Hoje, muitas vezes, esse malware é alugado
por exemplo, fazer um ataque de ransomware, já existem plataformas que alugam essa tecnologia de ataque. Não é necessário desenvolver internamente, ter um hacker específico. Uma organização criminosa pode simplesmente se associar a outra que tem esse conhecimento e alugar uma plataforma. É o que a gente fala de uma organização, de uma cooperação entre as organizações criminosas, inclusive com organizações criminosas de outros países. Então, a gente fala do crime organizado transnacional, até que é proferido o ataque. Nessa parte, onde é feita até a invasão, na fase de pré-invasão, todo esse trabalho de seleção do alvo, investigação, planejamento e a condução dos ataques, que aí podem ser várias tentativas até ter o sucesso, que a gente chama de fase de pré-invasão, pode levar de semanas a meses, ou até mais de ano. E depois que a empresa é invadida, ela, obviamente, é comprometida, os seus sistemas são comprometidos, existe toda a projeção lateral, procurando sistemas mais críticos dentro do ambiente, até que, em um determinado momento, a empresa vai ser identificada que teve aquilo, ou por um ataque de ransomware, ou por uma fiscalização, por uma auditoria, por uma fraude, e descobre que foi invadida. E aí tem todo o trabalho de contenção. Como identificar quais foram os sistemas que foram comprometidos, quais foram os ataques, como preparar a recuperação do ambiente. Então, e nessa fase aí de pós-invasão, existe uma parte que a gente fala da detecção, ou seja, desde o momento que teve o ataque até a identificação, e a segunda parte, depois que foi identificado, fazer essa contenção. O grande problema, e isso são dados que são estudos mundiais, mostram que a detecção de uma empresa, a média são 189 dias. E a contenção 69. E as empresas que adotam o trabalho remoto, aí a gente está falando aí de cerca de 8 meses e quase 3 meses para contenção. Então, esse é um grande problema. Quando a gente fala que uma empresa foi atacada de um ransomware, saiu na mídia nessa semana, na próxima semana, o ataque já aconteceu há muito mais tempo. A empresa já foi invadida há meses, às vezes até mais de ano. E, nos relatórios antigos, teve pesquisas também para o país e mostravam que no Brasil esse tempo de detecção e contenção levava mais de 1 ano. E quais as consequências depois de um ataque cibernético? Obviamente, prejuízos financeiros, lucro cessante, porque paralisa uma operação de um ambiente, as multas que podem ser pelas leis gerais de proteção de dados, os órgãos de regulamentação, PROCON, Ministério Público, o impacto reputacional, por isso pode ir para a mídia, e aí como é que fica a imagem da organização perante clientes, acionistas, parceiros de negócio. Isso pode provocar perdas de negócio, perdas dos clientes atuais, perdas de novos negócios, porque dentro da organização ela tem as suas parcerias e pode não ter mais um contrato com uma grande empresa dentro da sua estratégia de negócio, porque foi exposta por não ter uma maturidade adequada de segurança. É o aumento do churn, toda a base dos clientes também saindo, a desvalorização da empresa, principalmente do valor da empresa e a queda nas ações, principalmente se ela tiver ações, por exemplo, na SEC ou na Bolsa de Valores no Brasil. E os impactos não previstos. Impacto operacional, porque eu paralisei, como é que eu vou atender o cliente? A recuperação dos clientes, fazer uma campanha estratégica. Então, eventualmente, todo esse custo, todo esse investimento não estava previsto na previsão orçamentária da organização. Isso pode afetar não só a organização daquele momento, daquele ataque, mas também todo o planejamento estratégico daquele ano, porque o dinheiro foi usado para fazer a recuperação, pagar multas e outras ações específicas. E os custos de violação de dados, também, isso aqui é um relatório recente, mostra que o custo médio de uma violação é de 4,24 milhões de dólares. Isso teve um aumento de 10% em um ano. Os custos relacionados a ransomware, uma média também, 4,62 milhões de dólares, acima dos custos médios. Custos de prejuízos relacionados também em nuvem. Muitos projetos, a gente sabe que usam recursos de nuvem, toda essa questão de nuvem híbrida. Também existem vazamentos de dados, existem violações desses dados por configurações não adequadas. 38% desses valores de perdas são decorrentes de perdas de negócio. Então, entra aí a questões de reputação, de imagem, de não atender cláusulas contratuais. E boa parte desses dados, 44% dessas violações estão relacionados a dados pessoais. E aí já entra toda uma preocupação, obviamente, com as leis de proteção de dados, a LGPD, GDPR, e entre outras, que a organização pode estar inserida nesse mercado.
Isso aqui é um relatório bastante interessante do Fórum Econômico Mundial, né? As perspectivas para esse ano sobre uma visão de negócio que está em azul e em roxo uma visão dos executivos de segurança. Transformação digital, primeiro ponto, que afeta, então, já se preocupa diretamente com os projetos de IoT nessa transformação, ataques em software de terceiros. A gente teve recentemente, como até o Vinícius comentou, ataques em Linux, teve uma biblioteca, o Log4j, uma biblioteca altamente utilizada por vários pacotes mundiais, uma vulnerabilidade altamente crítica, o score 10, o score mais alto dentro de uma avaliação de segurança que permite um acesso remoto privilegiado, sem precisar de senha, sem precisar de nada, simplesmente explorando essa vulnerabilidade. Ataques maliciosos, como bem foi colocado aí pelos colegas, né, uma grande preocupação, e requerimentos regulatórios. Até o pessoal de segurança tem mais preocupação que o pessoal de negócio, porque eles sabem de como está a arquitetura, de como estão os sistemas e os riscos de terem ataques e, eventualmente, não atender uma regulamentação de um órgão regulador ou de uma lei e de um decreto específico. As principais preocupações também dentro desse relatório: paralisação da infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, primeiro lugar, com 42%. Furto de identidades, aí a gente fala de dados pessoais, dados de clientes, e ataques de ransomware. Obviamente, uma coisa pode estar associada. Um ataque de ransomware, por exemplo, pode causar uma paralisação numa infraestrutura de comunicação, uma infraestrutura num processo produtivo, porque os sistemas principais foram alvos de um ataque e paralisou todo o sistema. E os motivadores específicos para a adoção de IoT. Obviamente, os altos investimentos de IoT que estão acontecendo, a gente tivemos hoje de manhã o painel falando sobre os negócios em IoT, a redução dos custos dos sensores que está viabilizando, a expansão da internet, a evolução das novas tecnologias de mobilidade, o 5G, que tivemos recentemente o leilão aqui no Brasil, 6G que vai vir por aí. Então, esses são vários motivadores para adotar efetivamente a adoção do IoT, mas existem as barreiras de adoção. Obviamente, algumas são preocupantes, a fragmentação tecnológica, como tratar disso, os desafios de fazer uma implementação efetiva de IoT, privacidade de dados e segurança como uma das principais barreiras para a adoção do IoT. E quais são essas barreiras? Ataques em IoT que impactam operações críticas. Então, a gente está vendo cada vez mais o uso da IoT em sistemas de missão crítica e qualquer impacto pode ter um risco, obviamente, não só para a organização, mas para a população em geral, para a nossa sociedade. A escassez de profissionais de segurança, eu vou trazer dados mais para frente. A proteção de dados sensíveis gerados para IoT e como identificar se existem realmente dados sensíveis que foram gerados para IoT. Porque, às vezes, o volume de coleta é tão alto, como identificar o que é um dado sensível ou não e como fazer esse tratamento de uma forma adequada. E exatamente existem essas lacunas, né? Os executivos dos negócios com os executivos de cibersegurança e fazer um alinhamento estratégico desses gaps, dessas lacunas. E aí eu trago alguns insights para tratar desse ponto, dessas lacunas. Primeiro, a priorização dos riscos em segurança. Qual é a visão do executivo que tem que ter sobre segurança? Elevar a segurança e a resiliência do negócio. Então, a gente está falando, até os meus colegas comentaram muito bem, a resiliência do negócio. Como recuperar se eu tive um ataque e paralisou o meu processo operacional? A abordagem de segurança como uma governança, ou seja, desde o processo de compras, de implementação de projetos, de atribuição dos riscos, da aceitação dos riscos, porque, eventualmente, segurança não é 100%. Qual é o risco, qual é o apetite de risco daquela organização? Será que todos têm essa ciência? Ou uma organização, um determinado executivo assume uma responsabilidade por um risco, assina uma carta de risco, mas ele não sabe exatamente o que ele está assinando? E dos executivos de cibersegurança, entender, compreender em mais detalhe as operações críticas do negócio da sua organização, traduzir riscos cibernéticos em impactos dos negócios, dentro dos impactos que eu comentei. A obtenção do apoio da liderança, isso também é fundamental, ter um orçamento adequado e suficiente para a segurança cibernética quando desenvolver um projeto ou dentro da estrutura da organização. Ter a segurança pensar como um investimento estratégico e um habilitador de negócio, não apenas como um custo, como muitas organizações pensam que segurança é apenas custo.
pode ser um habilitador, inclusive um diferencial competitivo para dizer que a organização adota as melhores práticas de segurança do mercado. Isso pode alavancar e melhorar a imagem da organização perante os clientes, perante a sociedade, perante os seus parceiros de negócio. Capacitar executivos de segurança e também delegar autoridade para proteger as operações de negócio. Quando existe um sistema de alto risco que eventualmente pode ser colocado em produção, isso tem que ser avaliado e dar o poder ao executivo de segurança de quando esse sistema vai ser liberado e em quais condições. Olha, com esse risco não é possível colocar esse projeto, esse sistema em produção. Precisamos fazer essas ações antes e obviamente, colocar um projeto com o mínimo risco possível. Obviamente, existe outro lado do jogo, que são as áreas de negócio, que querem que aquele projeto, aquele sistema, aquele produto, aquele serviço, seja colocado no ar o mais rápido possível, por questões de concorrência, por questões de estratégia de negócio, para colocar uma ideia nova no mercado, mas qual é aquele balanço entre risco e oportunidade? Isso precisa ser muito bem debatido. E dos executivos de cibersegurança, adotar uma postura de parceria com a área de negócio, não é criar um embate, falar, olha, segurança é assim e pronto. Tem que debater, tem que entender as necessidades do negócio e ter uma postura de parceria. Assegurar a comunicação regular entre os times de segurança de negócio. Olha, temos uma nova vulnerabilidade em nossos sistemas, precisamos fazer essas ações, vamos interromper algumas funcionalidades momentaneamente, ou esse serviço aqui não vai ser prestado agora. Como que a gente vai tratar dessa forma? Então, isso precisa ser tratado dentro de um processo de entendimento. Entender, como eu comentei, o apetite ao risco da organização, alinhado à estratégia de segurança que foi definida. E, por fim, o gerenciamento, o recrutamento e retenção de talentos. Isso é uma grande preocupação. E aí entra também nos executivos de ter compensação e incentivos para equipes de segurança, acelerar o processo de recrutamento ou de uma contratação de serviços e a integração desses profissionais, ter um processo de progressão de carreira para as equipes de segurança e, pelo lado dos executivos de segurança, gerenciar as equipes de forma que dê as compensações, que proteja as equipes, que dê os incentivos necessários para a equipe possa fazer o seu trabalho da melhor forma, impulsionar iniciativas para crescimento profissional e capacitação técnica. A gente está falando de tecnologia, isso evolui a cada dia, como ter profissionais de segurança que estão atualizados. Isso é uma grande preocupação. Comunicar a escassez de profissional, eventualmente pode ter alguma perda, e o que isso gera de risco para a organização, levar isso para a liderança dentro de um comitê executivo. E buscar alternativas de proteção. Não tenho profissionais? Quais são as alternativas? Eventualmente, contratar serviços gerenciados de segurança, um centro de operações de segurança. Já existem centros de operações de segurança específicos para a IoT. Então, existem várias possibilidades. E quando a gente fala de mão de obra, o número de profissionais que atuam em segurança, em 2019, 2,8 milhões de profissionais, teve um crescimento de 2 anos de 50%. Hoje nós temos 4,2 milhões de profissionais atuando em segurança. Mas ainda existe um gap, escassez de profissionais. Em 2019, eram 4,1 milhões de vagas abertas sem profissionais e já teve uma redução aí de 34%. Hoje a escassez de profissional é de 2,7 milhões. Como está essa distribuição no mundo? Estados Unidos, 377 mil vagas pendentes, e no Brasil é o país que mais tem escassez de profissionais de segurança. São 441 mil profissionais, vagas que não temos profissionais para preencher. E quais são as consequências de uma escassez de mão de obra de segurança, ou de profissionais capacitados, ou de serviços gerenciados? Sistemas configurados incorretamente. Então, colocar um sistema aberto, vulnerável na internet, ou configurar um projeto de IoT, porque você pode ter as funcionalidades habilitadas, mas precisa configurar. Que a gente fala do security by design. Existe o security by design, quando a gente projeta efetivamente a segurança, mas tem o security by default. Como é que eu configuro o meu sistema que sai de fábrica, de implementação, já configurado de forma correta e que não seja desconfigurado? A escassez de tempo para avaliação de risco. Eu tenho até os profissionais de segurança na minha organização, mas é tanto projeto, riscos, incidentes, ataques, e não existe um tempo
necessário para fazer uma avaliação com detalhe dos riscos associados. A lentidão da correção de problemas críticos, esse é uma grande preocupação. Teve uma vulnerabilidade, Log4j, por exemplo. Quais são as empresas que já aplicaram as correções do Log4j no mercado? Obviamente, algumas que têm um nível de maturidade mais elevado, já fizeram as correções, mas outras ainda estão avaliando ou nem sabem do problema. Isso é um grande risco para as organizações. Falhas na supervisão dos processos, legal, tem os processos, mas será que os processos estão sendo cumpridos da forma adequada? Também é uma grande preocupação. Bom, considerações finais, dentro de um planejamento estratégico que é necessário alinhar os objetivos de negócio dentro de uma governança de segurança, direcionar os esforços de segurança nos objetivos comuns, ou seja, o alinhamento entre os executivos de negócio, os executivos de segurança, os executivos de TI. Estabelecer metas de segurança, como melhorar a prevenção para evitar ataques. Se tiver um ataque, que nada é 100% seguro, como fazer uma detecção rápida para reduzir aqueles 8 meses para dias ou para até horas. E como ter uma resposta efetiva para recuperar o ambiente rapidamente. Ok? Teve o problema, paralisou, já tem aqui todos os processos, tenho as equipes de tratamento de incidentes, como foi colocado também pelo Vinícius e o Gustavo, responder rapidamente e dar uma resposta, dar uma comunicação também para a comunidade, porque esse é um grande problema. Às vezes, um problema de um ataque numa infraestrutura crítica pode causar um transtorno para a população, causar pânico, como levar essa mensagem da melhor forma para a população, para os cidadãos, de uma forma geral, que a organização entendeu o problema e já tem as ações efetivas sendo implementadas e o ambiente já está sendo restabelecido. Compreender essas necessidades de proteção tecnológica, isso vai muito para os executivos das organizações, porque a gente fala estamos falando aqui de um fórum de tecnologia de IoT, mas isso afeta a organização. Não é um problema só da área de segurança, da área de tecnologia, é um problema de toda a organização, como até foi colocado do Vinícius. As outras áreas, as áreas de negócio, as áreas jurídicas, auditoria, regulamentação, proteção física, todos têm que entender as questões de segurança e trabalhar em conjunto. Então, a conscientização também entra nesse aspecto. E gerenciar os riscos organizacionais de uma forma efetiva, eficiente, dentro da organização, dentro do contexto e dentro do projeto que vai ser estabelecido dentro de uma estratégia, um planejamento estratégico da organização. Bom, era isso. Obrigado a todos. Obrigado, Yannis. Nós temos já uma pergunta escrita aqui. A pergunta é do Marcelo Praça, da Anatel. A pergunta aí é para toda a mesa. Ele diz assim: gostaria que fosse comentado acerca das medidas específicas de segurança para serem implementadas em infraestruturas críticas de elevado risco, particularmente em centrais nucleares, onde existem dispositivos de IoT em funcionamento. Você quer começar, Yannis? Perfeitamente. Bom, primeiro, Marcelo, obrigado pela pergunta. Essa é uma grande preocupação na infraestrutura crítica, obviamente, operações nucleares, mas existem outras infraestruturas críticas no país, sistema financeiro, sistema de telecomunicações, saúde, energia, abastecimento de água. Existem vários sistemas críticos e é preciso pensar em segurança em todos os aspectos, desde a elaboração do projeto. Ok, vou contratar um projeto de IoT. O que eu preciso estabelecer de componentes compulsórios que aquele projeto de IoT, daqueles dispositivos, tem que ter de segurança? Por exemplo, na parte física, tem um processo de boot seguro? Como é que é feito o upgrade de firmware daquele sistema? Tem um controle de integridade? Quais são os módulos criptográficos implementados em hardware? Então, existem algumas tecnologias, o Root of Trust, o ambiente de execução em tempo remoto, o TE. Então, isso é importante num projeto, estabelecer que aquele dispositivo atende requerimentos compulsórios dentro daquela missão crítica, daquele projeto, estabelecer dentro da parte de conectividade, protocolos seguros, estabelecer meios de controle de fontes confiáveis, quais são os dispositivos da IoT que realmente foram implementados para não ter um IoT ou uma conexão não aprovada. Então, o controle de identidade é fundamental, e aí a gente fala de autenticação mútua, desde o dispositivo que está conectando até a origem onde está sendo feita essa conectividade, uso de protocolos de criptografia, desde a camada de transporte,
e daí entra em todos, porque um dado ele pode estar armazenado, pode estar em trânsito e pode estar em uso. Então, é importante tratar dessas questões. Toda a parte de computação em nuvem, ou o edge computing, como também foi comentado até no painel de hoje cedo, como trazer a segurança para essa camada. Então, a gente tem que pensar desde a parte das tecnologias operacionais, como estabelecer a segurança, e também na parte de TI, porque a gente tem as camadas específicas que trabalham em OT, mas também temos a parte de TI. Obviamente, mudam as características, né? OT é baseado em eventos, dados e movimento em tempo real, e quando a gente vai para um ambiente de TI, são baseados em consultas, dados de repouso e tempo não real. Todas essas camadas têm que ter a sua segurança efetiva, porque não só efetivamente na parte da OT, porque um acesso indevido dentro de uma camada mais alta de TI pode ter um acesso não autorizado nas camadas de TI, as camadas mais físicas. Então, é preciso pensar em segurança de uma forma total e ter mecanismos de monitoramento em tempo real e ter as ações específicas para, eventualmente, bloquear um acesso, às vezes, dependendo dos casos de uso, já definir e ter uma questão de orquestração. Teve um ataque, o sistema está comprometido, vamos fazer um bloqueio automatizado. Então, é disso que eu falo, em sistemas principalmente sistemas críticos, ambientes críticos, tem que pensar a segurança e ter mecanismos de automação e prevenção efetiva. Gustavo, você quer comentar? Quero. Eu recentemente conversei com um amigo, né, que trabalha que é do Exército, né? Ele até comentou que hoje em dia, caso ocorra uma guerra, né, praticamente não existe confronto armado, né? Não existe aquele confronto pessoa com pessoa armado, né? Isso daí é só em tempo de ocupação de território, né? Aí a gente começa a pensar, poxa, a questão do IoT, né? Ela efetivamente ela funciona para tudo, né? Você pensar numa guerra hoje, a guerra basicamente ela aconteceria, né, com dispositivos de IoT, né, bombardeando um ao outro, né? E hoje em dia a capacidade destrutiva dessas bombas são gigantescas, né? Então, quando a gente faz um parâmetro disso, né, poxa, ambientes críticos, né? Como que você pensa numa segurança, né, para você proteger tanto uma usina nuclear quanto um acesso efetivo a um controlador de um míssil, né? Então, você tem que pensar na prática, né? Primeiro, fazer um estudo de quais os riscos estão englobados naquele cenário, né? E começar efetivamente, né, a proteger aquilo em camadas. Porque quanto maior o risco, né, quanto maior o potencial destrutivo ou a acessibilidade daquele ambiente, né, mais camadas de proteção você precisa habilitar naquele sentido, né? Porque você precisa efetivamente eliminar qualquer risco de exploração, né? Porque você está falando, evidente, de ambientes que não podem ser, de maneira nenhuma, controlados por pessoas não autorizadas, né? Então, assim, é um assunto, efetivamente, que você precisa estar ali, né? Tratando e estudando o cenário, né? E é lógico que cada ambiente ele vai ter a sua tratativa, até porque a gente tá falando, até então, de dispositivos que a gente sabe que eles trafegam protocolos, mas só que a gente não tem a profundidade do conhecimento do que está sendo elaborado por exemplo, um exército, ou então uma usina nuclear. A gente sabe que eles utilizam grande parte, né, mapeado aí, utilizando o TCP/IP, mas o que está sendo feito ali efetivamente, muitas vezes são coisas que é um conhecimento ainda que nem está aberto em si, né? Então, acho que até houve um caso recente, não tão recente, mas do ataque das usinas do Irã, né? Das usinas nucleares do Irã, que foi inserido um vírus que desativou as usinas, né? Exatamente. Né? E muitas vezes isso ocorre por vazamento de informação, não, né? Ou seja, uma pessoa que saiu, ela quer, de certa forma, trazer um malefício para aquilo e ela vaza informação e ela sabe o meio de explorar aquilo, né? Então, são temas que precisam ser explorados e olhados com uma visão extremamente crítica, colocada numa mesa de estudo, envolver cientista, porque não é a proteção trivial, né? A gente está falando de algo que não pode ser explorado, evidentemente.
Quer comentar também, Vinícius? Por favor, Claudinei. Os colegas foram bem felizes, aí, bem completos nos comentários, mas quero só destacar um ponto de visibilidade da integração. Muitos desses ambientes, a gente está falando de 2022, são indústrias 4.0. Muitos desses ambientes estão com o seu sistema SCADA plugado no ambiente de TI, né? Estão com inclusive, muitas vezes, integrações com ERP. Então, que vocês controlem essas integrações, que vocês tenham visibilidade, principalmente da rede corporativa, que possa ter ligação com esse ambiente específico, tá? No mais, nesse ambiente, isoladamente, acho que os colegas trouxeram uma ótima visão aí de segurança. Perfeito. Queria só comentar mais uma informação. É importante também isso, o Centro de Defesa Cibernético do Exército Brasileiro faz periodicamente simulações de ataques. Isso é bastante importante. Então, colocam várias organizações, dentro delas, sistemas financeiros, sistemas de telecomunicações, até bases nucleares, sistemas nucleares, para fazer uma simulação de um ataque. E aí existe o Red Team, o Blue Team, tentando fazer os ataques e as defesas. E com esses resultados, obviamente, tem as medidas de ações para melhorar a segurança. Então, simulações de ataques são muito bem-vindas para verificar se realmente o ambiente está protegido, se todos têm as suas atribuições, seus processos dentro de um plano de contingência de um ataque, se as ações efetivas de proteção, detecção e resposta estão adequadas. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Como é que a segurança deve ser incorporada nos processos de desenvolvimento das tecnologias e soluções de IoT? Como é que vocês veem essa questão? Gustavo, você quer começar? Sim. O que é importante, né, é sempre avaliar, né, como que aquela solução ela está se comunicando com o mundo, né? A gente sempre parte pela base, né? Porque de acordo com a comunicação dela, vai os protocolos utilizados, né, o sistema operacional que suporta, né, se tem efetivamente o sistema, né, você vai conseguir direcionar ali quais são os esforços, né? Porque com o advento, né, do IoT, existem situações onde existe um protocolo, né, muitas vezes não conhecido de forma geral, não tem uma proteção, você não tem efetivamente a proteção que possa ser instalada ali naquele componente final, mas você precisa tratar ele de outra forma, né, com proteções perimetrais, né, utilizando processos diferentes, né. Então, eu diria que é sempre importante você identificar a forma de comunicação e partir dali, né, para um plano estratégico para a proteção desse ambiente. Como é que você vê essa questão? Muito grato, Claudinei. Assim como o processo de desenvolvimento de aplicações, nosso time de DevOps tem incorporado dentro da sua estratégia o conceito de DevSecOps, eu entendo que o mesmo deve ser feito nesse sentido. Muito alinhado com o que o Duane acaba de declarar, que tenham processos capazes de entender possíveis vulnerabilidades, possíveis falhas naquele dispositivo que possa ser uma ameaça para o ambiente, né? Então, basicamente, que tem um processo de desenvolvimento seguro, analisando possíveis riscos dos dispositivos. Yannis, e você, como é que você vê essa questão? Complementando o que os colegas já falaram, acho que é importante, dentro do ciclo de desenvolvimento de qualquer produto, principalmente quando a gente fala de IoT, ter testes de vulnerabilidades. Verificar se realmente o produto que está sendo desenvolvido, primeiro, se ele usa as bibliotecas já confiáveis, né? Não buscou uma biblioteca livre da internet, qualquer uma, e adotou, verificar a fonte, a confiabilidade daquelas bibliotecas dentro do processo, fazer testes em todas as etapas, desenvolver um módulo, vamos testar, e aí fazer um teste integrado de toda a solução. Ter uma questão de gestão de patches, de vulnerabilidades, porque você está implementando dentro de ambientes, então fazer uma verificação se realmente as vulnerabilidades todas foram corrigidas, e também tem um processo de hardening. Ok, tenho aqui, vai ser implementado, quais são as configurações que têm que ser estabelecidas para entrar naquilo que eu falei, não só o security by design, mas também o security by default. Já entrar com as configurações de segurança já na implementação, para reduzir os riscos de uma configuração não adequada. Hoje a gente está vendo muitos ataques aí, muito problema em relação ao varejo, né?
Quais os riscos que devem ser considerados em projetos de IoT que buscam personalizar as experiências de compra e atendimento aos consumidores? Como é que vocês veem essa questão que agora está em bastante evidência? Quem quer começar? Bom, posso começar. Paulo, quando a gente fala principalmente dessas questões de varejo, a gente está falando de coleta de dados de clientes, de usuários finais, de consumidores, né? Muitos dos projetos, acho que até hoje de manhã teve alguns casos de uso de IoT, de projetos de IoT, de experiência de clientes, experiência do consumidor. Então, primeiro ponto, como esses dados pessoais estão sendo coletados? E aí a gente remete à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor aqui no Brasil já há algum tempo. Então, primeiro, isso está de acordo com o objetivo do projeto? Isso tem um consentimento dos usuários que estão sendo coletados esses dados pessoais? Então, as questões regulatórias são importantes. Existe algum dado sensível que está sendo coletado? Isso aí, por exemplo, dados de biometria, isso são dados sensíveis. Dados, por exemplo, tem projetos, inclusive, de implementação de IoT para monitoramento da saúde das pessoas. Então, existem muitos dados sensíveis, dados relacionados à saúde. Como é que está a saúde daquela pessoa, coletando várias métricas? Como esses dados são coletados? Existe uma autorização? Como esses dados são transferidos? Como esses dados são armazenados de uma forma segura e eventualmente, para fazer uma análise de tendência, se existe processo de anonimização desses dados para não identificar o titular. Então, é uma grande preocupação quando a gente fala dessas questões de sensibilidade da coleta de dados pessoais. E aí entram em questão outros fatores. Dados de atendimento dos consumidores. Será que está tendo coleta de dados para fazer uma autenticação baseada na biometria? Então, como é que fica a questão da segurança, da integridade desses dados, de uma alteração desses dados, do furto desses dados? Então, é importante pensar nos projetos da IoT desde o seu início, tendo o atendimento das regulamentações, das leis de proteção de dados e dos riscos inerentes ao uso, ao projeto em si. Vinícius, quer comentar também? Sim, Claudinei. Aqui, cara, eu trago muito mais para uma questão de cibersegurança tem que estar sempre próximo ao negócio. Colegas trouxeram isso, o Doni comentou isso durante a apresentação, trazer cibersegurança para o board, para conversar e ter relevância na empresa. Por que eu estou falando isso? Porque esse ponto pode ser um pouco mais abrangente, né? Por exemplo, o cara colocar um caixa automático dentro da loja dele no varejo. Como é que vai ser pensado isso em termos de processo, de tecnologia que proteja aqueles caixas automáticos, em termos de visibilidade, de pessoas que vão operar ou possivelmente prestar um suporte para aquelas máquinas? Então, cibersegurança tem que estar perto do negócio. Se o negócio deseja facilitar a experiência do seu cliente, trazendo tecnologias de IoT para proporcioná-lo, é necessário que a cibersegurança esteja alinhada dentro de processos e tecnologias. Gustavo, como é que você vê essa questão? Eu vejo que existem mais riscos, principalmente se a gente for atrelar aí a questão de meios de pagamento. Hoje em dia é possível você fazer uma compra em um clique. E quando você olha para essa situação e vê ainda cada vez mais dispositivos, você acaba se atentando de novo para o fator humano. Como que você pode ser explorado e fazer, de certa forma, passar dados de financeiros ou dados de pagamentos, para um atacante, por exemplo, e assim sofrer um rombo na sua conta bancária ou no seu, ou passar dinheiro efetivamente para quem não estava fazendo aquela transação, Então, eu acho que a questão dos riscos atrelado ao fator humano, ainda acaba sendo a grande vedete aí nessa questão, Até porque quando você fala de meios de pagamentos que são rápidos, que você consegue fazer isso com um clique só, ou você precisa, de certa forma, ali, você é imputado,
se pedem para confirmar algum tipo de informação, né? Se você tiver um nível de desatenção naquele momento, você está passando informação para uma pessoa que não deveria receber aquela informação, né? Então, eu creio que o fator humano aí continua sendo, né, fundamental no que diz respeito às experiências de compra, principalmente utilizando as questões de IoT. Perfeito. Outra pergunta é assim, agora nós estamos chegando agora ao começo das operações de 5G, né? Depois da concorrência, a gente espera ver os primeiros projetos de 5G, né? E agora, como é que vocês veem essa questão? O 5G vai introduzir novos riscos de segurança, né? E principalmente agora no começo de iniciativas públicas de IoT, né? Como cidades inteligentes, setor de utilities, né? Que são projetos que exigem soluções mais parrudas, né? Soluções de baixa latência. Como é que vocês estão vendo o aspecto do 5G? Quais são os riscos aliados à introdução das tecnologias 5G e quais são os principais segmentos de mercado onde vocês veem que isso tem que ter uma atenção redobrada? Eu posso comentar? Eu acho que o principal fator aí do 5G, né, ele traz ainda uma capacidade maior, né, em termos de velocidade para quem está se conectando, né, na internet. Né? E, além disso, né, ele traz a possibilidade de você não precisar somente daquele meio físico, né, para se conectar com alta velocidade. Então, ele acaba ainda colocando mais dispositivos, né, na rede, né, pelo advento de cidades inteligentes, provavelmente o setor de industrial e também o setor de utilities vai cada vez mais explorar esse ponto, né? E eu volto a bater na tecla do processo, né? Se você continua fazendo um deploy de uma solução IoT, você não segue processos de segurança, né? Você está colocando não só em risco, né, o seu ambiente corporativo, mas como a internet como um todo, porque o potencial destrutivo, né, de você ter uma conexão mais rápida, né, torna ainda você um atacante mais agressivo, né? Então, a possibilidade de exploração de protocolo em dispositivos conectados no IoT, né, acaba sendo ainda um advento ainda mais forte para um ataque, né, que possa ser explorado de forma massiva. Você quer comentar, Vinícius? Rodney, só um comentário, acho que 5G o que vem trazer exatamente como citado na própria pergunta, né, uma evolução para cidades inteligentes, mas a gente já vem com uma onda muito grande nesse sentido, né, que é uma cidade tão automatizada, inteligente como Las Vegas, por exemplo, que é um grande caso de sucesso da CrowdStrike feito no ano passado. Então, eu volto a tocar nesse mesmo ponto, né, de trazer cibersegurança como estratégia. E aí, neste caso do negócio, de onde se aplica, né? Se você vai trazer novos dispositivos, novas frentes de tecnologia para a sua empresa, entenda quais os possíveis riscos que estão inerentes a essa decisão, né? Basicamente, estude quais as possíveis vulnerabilidades, como que isso, de repente, pode como eu falei, ser realmente um risco para a companhia. Yannis, você quer comentar? Sim. Bom, obviamente o 5G vai trazer uma série de benefícios para os setores, todos os setores do mercado. Então, a gente fala da conectividade massiva, especificamente do IoT, né? Estamos falando aí de milhares de dispositivos que podem ser implementados por quilômetro quadrado com as tecnologias de comunicação. Então, realmente, vamos ter uma grande benefício do uso do 5G. Em outras tecnologias, obviamente, o que vão estar vindo para o mercado, né, dentro da evolução do IoT, todas as questões de realidade aumentada, realidade virtual, tendo mais uso na indústria, partindo também para, daqui a algum tempo, os carros autônomos. Então, uma coleta de telemetria de carros autônomos, o volume de dados é excessivo, e o tempo de resposta tem que ser muito rápido, né? Porque não adianta detectar, por exemplo, um acidente ou um risco de um acidente com um automóvel e ele ter um sensor rápido que consiga detectar
e acionar os freios de um veículo. Então, essa velocidade tem que ser muito rápida. Então, a gente começa a trazer a capacidade de processamento cada vez mais próximo do usuário, que a gente fala do edge computing. Então, a segurança tem que ser fundamental e são novos riscos que estão trazendo para a sociedade como um todo. Como prevenir as questões de segurança tradicional, mas agora com um fator de risco para as pessoas. Então, a coleta desses dados, o tratamento, análise das fontes, isso vão ser dos grandes desafios que nós vamos ter com o uso do 5G, principalmente em projetos de IoT. Evitar que, eventualmente, ataques cibernéticos por grupos, organizações criminosas, e até, como foi comentado aqui pelos colegas, de ataques de nações, né, de países que queiram causar um determinado prejuízo, não só para a população, mas também para o governo, para a política e para a economia de um país, como prever essas questões de segurança. Porque cada vez mais a gente tem observado em casos até recentes, né, o Colonial Pipeline, que é lá dos Estados Unidos, que é toda a parte de distribuição de combustível para a costa leste dos Estados Unidos. Foi alvo de um ataque cibernético e paralisou o fornecimento de combustível, né? Teve uma queda do transporte, e aí começou a ter pânico da população, os preços começaram a aumentar devido a um ataque cibernético, um ataque de ransom que paralisou uma linha de distribuição de comunicação. De transporte aí de diesel, né, de combustíveis. Então, essa é uma grande preocupação quando a gente fala de IoT. A gente tem que pensar nos riscos inerentes ao projeto, mas aos impactos econômicos, políticos e sociais que isso pode causar. E 5G vem por aí, muitos projetos, isso vai alavancar novos projetos, novos cases de uso no mercado. A segurança, como foi bem dito aí pelos colegas, tem que ser pensada desde o início, desde o ciclo de desenvolvimento, no planejamento estratégico, na implementação, no monitoramento, se tiver um incidente, como tratar, como restabelecer isso de uma forma rápida, que não cause danos para a população, para a sociedade, para o país, para uma nação como um todo. Acho que é isso. Uma coisa que eu vejo é quando se fala em relação aí a projetos executivos de continuidade de negócios, eu nunca vi abranger a questão do IoT como uma questão relevante dentro da continuidade dos negócios, principalmente porque a IoT também é uma cadeia de relacionamento. Então, na verdade, você tem que ter segurança também nos parceiros, nas pontas. E eu não vejo projetos, eu não vejo planos de contingência que também preveja a segurança dos parceiros. Como é que vocês veem essa questão de você desenvolver um plano de segurança que envolva toda essa cadeia de relacionamento? Porque, normalmente, os ataques acontecem do lugar que você menos espera, né? E esses lugares, geralmente, são fornecedores, empresas que trabalham apoiando a sua empresa com algum tipo de serviço. Como é que vocês veem essa necessidade de ter todo o ecossistema protegido? Posso comentar, Pedro? Pode começar, Vinícius? Sim, Claudinei, aqui eu fiz um comentário relacionado a isso na apresentação, por isso que eu achei pertinente que dê continuidade nesse mesmo sentido, né? Que é o controle da cadeia de supply chain, né? Eu comentei sobre isso, então, citando um pouco mais ligado à nuvem, mas isso se expande em todo o processo de relacionamento que vocês tenham, né, com fornecedores, enfim, toda a cadeia de parceria do ecossistema do negócio, né? Então, desde acessos privilegiados, porque muitas vezes esses caras vão ter acesso ao seu ambiente, vão ter identidade com credenciais, com privilégios, né? Então, que vocês tenham visibilidade e controle, principalmente da identidade virtual, né? E visibilidade também dos ambientes, né? Eu volto a dizer, a gente comentou aqui sobre 5G, sobre a IoT, que é um ponto extremamente crítico, né? Importante, mas no final do dia, por mais que o IoT seja um ponto de entrada, é um servidor, uma máquina que vai ser explorada, né? Que vai ser realmente comprometida. Então, eu volto a destacar a importância da visibilidade, né? Nos endpoints, principalmente, servidores, enfim, seja lá onde eles estejam,
com tecnologias capazes de enxergar telemetria em tempo real, né? E tomar decisões em tempo real. Então, não sei se faz sentido, Claudinei, eu respondi a sua pergunta, mas basicamente que a gente tenha esses controles de identidade e a capacidade de visibilidade do nosso ambiente como um todo, né? E aí considerando também a cadeia de fornecedores, enfim, todo o ecossistema do negócio. O controle de identidade, inclusive, como você falou, né, no aspecto da pandemia, no trabalho de home office, tem aumentado muitos incidentes de segurança referentes à fraude de identidade, né? E que, no caso, como você pode vir de um parceiro, pode vir de um fornecedor externo, pode vir de um cliente, né? Gustavo, vocês que têm lá vários clientes corporativos, como é que você vê essa questão? Eu ia até comentar sobre isso, né? Até pegando um gancho do que você falou mesmo, Claudinei, algumas empresas, elas ainda não separam a questão do IoT da TI, né? Elas enxergam IoT como TI, né? A não ser empresas de ramos específicos, né? A indústria, empresas de logística, né? Elas já enxergam IoT de forma segregada, né? Porque elas efetivamente precisam de automação industrial, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai conversar com esses clientes, eles falam, poxa, eu preciso de segurança para OT, né? Então, você vê que esse cliente já tem uma maturidade para tratar, né, de forma separada, né? E a gente dedica tempo àquilo. E grande parte dos clientes enxergam a segurança tradicional, né? Ou estou fazendo segurança para servidor, para desktop, né? A segurança para TI de forma geral. Então, eu vejo que existe ainda esse pensamento, né? E ramos específicos tratam de forma separada, mas grande parte das empresas que não são desses ramos veem de forma geral ainda como TI. Tá? Yannis, você que, além de estar ali conversando com os clientes da Ericsson, né? Está ali bem enfronhado nas tecnologias de ponta aí globais, né? Você tem um papel lá importante na BINC, né? Que é justamente essa interação e a importância de segurança lá para os associados da BINC. Como é que você vê essa questão de ter segurança em todo o ecossistema, e ter segurança nos parceiros de negócio das empresas? Bom, acho muito importante essa questão do ecossistema. Primeiro ponto, que a gente fala até de uma responsabilização. A empresa que fornece o serviço, que fornece o produto, ela é responsável. Ela pode ter vários parceiros, mas ela é responsável pela entrega do projeto. Se tiver um risco, uma vulnerabilidade em um parceiro e o seu produto for afetado, ela pode falar, o problema foi do parceiro. Isso não, existe o que a gente fala de responsabilidade objetiva. Teve um problema do parceiro, mas você é responsável por atender os clientes. Então, você vai ser responsabilizado. Inclusive, de LGPD. A empresa pode ser controladora dos dados, contratou um parceiro para fazer uso dos seus dados, para fazer algum tipo de tratamento específico, e eles são os operadores, mas eles têm as responsabilidades também, e aí entram também as questões contratuais, o que a empresa pode fazer, o que ela tem que ter em termos de requisitos de segurança compulsórios, eventualmente alguns facultativos, mas, obviamente, se tiver dados sensíveis, essa exigência tem que ser muito maior, para garantir que toda a cadeia esteja com nível adequado de segurança. Não adianta você ter as melhores práticas de segurança, processos, a tecnologia da CrowdStrike em todos os seus dispositivos, endpoints, sistemas de CIEM, coleta de dados. Se você tem um fornecedor que tem um acesso no seu ambiente que está totalmente vulnerável, um ataque cibernético pode vir por ali, onde você menos espera, porque não tem o nível adequado de proteção. Obviamente, pode ter alguns níveis de controle de como esse parceiro, esse fornecedor acessa a sua empresa, você reduz, obviamente, o mínimo, mas para garantir, porque seus dados podem estar com ele, pode estar sendo processado dentro do ambiente que não é controlado pela sua empresa. Então, tem que ser exigido níveis de controle. E o que eu percebo, isso é uma tendência natural, do que vem acontecendo, vai ser cada vez mais pela pressão regulatória, de estabelecer requisitos compulsórios em outros elementos. Então, o que eu observo que os parceiros naturais dentro dessa cadeia vão obrigatoriamente elevar os seus níveis de segurança. Quem não estiver enquadrado com níveis adequados de segurança, proteção de dados em toda a cadeia, vai ser descartado. Então, entra aqui um aviso. É aquela questão da perda do negócio. Legal, tem os negócios, não investe em segurança, pode ser que amanhã ou depois
você não consiga mais o contrato de prestação de serviço. Então, perfeito. Bom, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final do nosso painel, acho que teria muito mais assunto para discutir, mas infelizmente já passamos um pouquinho do horário. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na 6ª edição do IoT Business Forum e espero vê-los nos próximos eventos da TI Insider. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Tchau, pessoal. Muito grato, pessoal. Obrigado.